Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Já estamos de volta ao nosso cenário habitual, nosso espaço reservado para o estudo da Palavra de Deus, onde nós aqui aproveitamos alguns dos momentos do nosso dia para meditar na Palavra de Deus, para ter um encontro especial com Deus. O tema que nós iremos meditar hoje é um tema muito importante para a nossa vida. Vamos falar sobre o tempo. Tempo esse que, por mais que todos os dias seja a mesma quantidade de tempo, aos nossos olhos parece que com o passar do tempo, esse tempo vem diminuindo. Mas antes de vermos o texto a qual vamos meditar, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração. Ore comigo. Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom estar na Tua presença. Entendemos que são poucos minutos que temos nessa ocasião para estar contigo e por isso queremos aproveitar da melhor maneira e forma possível. Que Teu Espírito Santo esteja a nos auxiliar, a nos ensinar e a nos lembrar de tudo aquilo que é importante e relevante nessa ocasião. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, nós vamos abordar hoje o tema que fala a respeito do tempo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 8, o versículo será o 5 e o 6, que diz assim: Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Um dos recursos mais importantes e que não podem ser devolvido, o tempo. Depois que você gasta, não tem devolução, não tem arrependimento, não tem troca. Após ser utilizado esse recurso maravilhoso que Deus colocou à nossa disposição, não existe mais essa questão, vamos voltar para fazer diferente. Depois que é feito, passou. E aí depois fica só as lembranças do que aconteceu, ou os arrependimentos. O tempo, muitas vezes, quando a gente olha para a nossa realidade, para o nosso contexto de situação, a gente tem a impressão que ele, com o passar do tempo, vem ficando cada vez menor. Por mais que a tecnologia avance, por mais que tarefas que antigamente demoravam um certo tempo para se fazer e que hoje são feitas de maneira bem mais rápida, nós não temos conseguido alcançar tempo de qualidade, tempo extra para poder fazer outras coisas ou aproveitar melhor o tempo. A gente olha para a nossa rotina e percebe que, de fato, a gente tem vivido de forma acelerada. Eu, particularmente, não consigo assistir um vídeo na velocidade normal. Eu tenho que aumentar o tempo, porque tenho pouco tempo para assistir aquele vídeo. Um áudio no WhatsApp, na velocidade 1.5 ou 2.0. Nós vivemos uma vida corrida. E quando a gente muitas vezes chega ao final da vida, ou chega na idade já envelhecido, a gente percebe que poderia ter feito muito mais. E aí é que surgem as velhas situações de arrependimento. Por quê? Porque não aproveitou melhor o tempo. A Bíblia fala que nós precisamos ser sábios para aproveitar o tempo da maneira correta. O verso que nós lemos hoje falou que existe tempo e modo. Em outras palavras, poderíamos dizer o seguinte: existe a hora certa para fazer determinadas coisas. Quando a hora certa chegar, você vai utilizar o tempo da maneira correta. É como se nas estações, algumas plantas frutíferas,
ela tem um tempo determinado para dar fruto. Se você chegar numa planta frutífera que está ali no processo de dar o seu fruto, para o fruto amadurecer e estar pronto para o consumo, porém, se você chegar na hora errada para consumir esse fruto, você não vai provar ali o melhor que aquele fruto tem a oferecer. Você com certeza vai ter uma experiência ruim com o consumo daquele fruto. Assim será também na nossa vida se fizermos alguma coisa fora do tempo correto. Eu lembro quando eu era jovem e tinha ali meus 15 anos, e eu cheguei para o meu pai e disse: pai, eu quero namorar. Ele abriu um sorriso e disse: tudo bem, pode namorar, não tem problema. Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco surpreso, pois na minha cabeça a resposta é: não, você é muito novo, tem idade para isso, alguma coisa desse tipo. Mas quando ele respondeu: sim, tudo bem, pode namorar, eu fiquei meio que, não, deve ter alguma coisa por trás, deve ser alguma pegadinha. Não seria tão fácil assim. E aí, de fato, ele concordou, deu a permissão, mas ele trouxe, de certa forma, a realidade que muitas vezes os jovens não levam em consideração. Ele disse: olha, não conte com o meu dinheiro para namorar. E aí eu fiquei pensando: oxente, e precisa de dinheiro para namorar? Na cabeça do jovem, passa muitas vezes que namorar basta ir se encontrar com a pessoa e namorar. Mas o relacionamento, ele não é apenas esses momentos. Ele me disse o seguinte: olha, vai ter aniversário de namoro, a menina completa aniversário, vocês vão ficar entediados e vão querer passear, vocês vão querer lanchar, ou seja, tudo isso demanda recurso, demanda dinheiro. E aí ele me perguntou: você tem? Eu disse: não. Você trabalha? Não. Em outras palavras, ele disse: então você não está no tempo de namorar. Não é hora para namorar. Usando esse contexto, esse exemplo, a gente entende que se nós não aproveitarmos o tempo da maneira e do modo correto, dentro do tempo correto, a gente pode se frustrar e se decepcionar. Decepções e frustrações e arrependimentos que podem chegar à nossa vida, fazendo com que a nossa experiência de vida seja de uma forma totalmente fora daquilo que Deus preparou e esperou para cada um de nós. Então que hoje eu e você possamos buscar sabedoria de Deus para aproveitar melhor o nosso tempo. Todos nós temos 24 horas por dia. Algumas pessoas aproveitam muito bem o seu dia, o seu tempo. Outras, nem tanto. Que você possa buscar a presença de Deus, a sabedoria dos céus, para poder aproveitar melhor o seu tempo. Ter tempo de qualidade. Essa semana que eu estive viajando, estive na casa dos meus pais, e foram dias maravilhosos, dias de alegria, podemos dizer assim, por mais que o contexto inicial não tenha sido esse, mas pelo simples fato de estar na presença daquelas pessoas que eu amo, a gente aproveita o tempo, os minutos, da melhor forma possível. E agora já em casa, eu estava até comentando com minha esposa, e disse: olha, quando a gente está na presença das pessoas queridas, a gente nem se cansa, nem fica enfadado. Mas quando a gente retorna para o nosso hábito, né, o nosso dia, a normalidade da vida, a gente sente aquele cansaço, aquele peso que as atividades do dia a dia acarretam sobre nós. E aí a gente percebe que precisamos aproveitar melhor o tempo, porque, como a gente vê, os dias estão se passando muito rápido. E quando a gente menos esperar, o tempo já terá tido passado. E aí vai ficar somente os arrependimentos e, de certa forma, os sonhos que não se tornaram realidade.
Chegamos a mais o fim de nosso momento com Deus. Hoje abordamos um tema que devemos refletir bastante e com certeza devemos clamar a Deus sabedoria, porque como a gente vê, por mais que tenhamos recursos e ferramentas que nos ajudam a ter mais tempo, o tempo tem sido demonstrado diante de nós que tem sido muito pouco. Para que nós possamos gastar o tempo com aquilo que de fato importa, com aquilo que de fato não nos trará arrependimento, com aquilo que irá agregar na nossa vida, nós precisamos ter sabedoria. E eu acrescentaria ao texto que nós lemos, e não foi mencionado, muito domínio próprio. Porque muitas vezes nós sabemos como devemos gastar o tempo, mas o que acontece muitas vezes é que a gente escolhe gastar o tempo da maneira errada. Minha esposa me ajuda muito nesse aspecto, ela diz, olha, vai fazer determinada coisa. E aí eu fico, de certa forma, a gente costuma usar o ditado popular aqui, cozinhando um galo, para dizer assim, gastando tempo com outras coisas. E aquilo que de fato tinha para fazer, que era importante, que era necessário, que iria agregar na nossa vida, a gente deixa de fazer e mais tarde a gente percebe, mas se antes eu tivesse feito, mas se antes eu tivesse realizado determinada coisa. Então nós, além de precisarmos de sabedoria para selecionar a maneira como a gente vai utilizar o tempo, nós precisamos também de muito domínio próprio para colocar em prática aquilo que Deus nos apresentar como correto. Tá bom? Chegamos a mais um fim. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos e logo em seguida irmos para as nossas atividades do dia. Hoje é segunda-feira, tem muita coisa para fazer, não é mesmo? Então vamos orar então. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom estar na Tua presença, como é bom aprender de Ti, como é bom meditar em temas como esses, temas que muitas vezes nós não temos tempo para refletir e meditar, mas por meio do auxílio do Senhor, por meio do estudo de Tua Palavra, temos acesso a determinados assuntos e recursos que nos ajudarão em muito se colocarmos em prática aquilo que nos é apresentado. Então, que Teu Espírito nos ajude no dia de hoje, nos dando sabedoria, nos dando domínio próprio, para usarmos o tempo que está à nossa disposição, que o Senhor colocou adiante de nós da melhor forma possível. Fica conosco, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, o momento com Deus passa muito rápido, alguns minutinhos, não chegou nem a 15 minutos, mas são minutos que muitas vezes são negligenciados, são minutos que muitas vezes a gente, na nossa correria do dia, não há tempo para ter. Espero que não seja a sua realidade hoje. Que você possa ter tempo para Deus, porque nós precisamos de tempo com Deus. Se um dia almejamos passar toda a eternidade, ou seja, perder a contagem do tempo na presença desse ser tão necessário na nossa vida, que é Deus, então hoje nós precisamos buscar cada vez mais gastar tempo com Deus. Fará toda a diferença no nosso dia. Papai do céu te abençoe. Papai do céu te dê um dia repleto de bênção, com segurança e paz. Esse é o meu desejo para você hoje, tá bom? E não se esqueça, o nosso encontro está marcado para amanhã. Nós estaremos aqui te esperando para juntos termos mais um momento com Deus, tá certo? Eu te vejo amanhã. Papai do céu te abençoe e te guarde. Até mais, até amanhã. Tchau, tchau.